Bom dia, colegas. Bom dia. Bom, a gente vem aqui hoje conversar com vocês sobre essa situação de emergência internacional do coronavírus. Muitos estão pedindo a palavra da associação, muitos acharam que a associação está calada. Na verdade, nós não estamos parados nem calados. Nós estamos desde a semana passada 24 horas por dia tentando resolver esse problema. Nós não concordamos com o que o governo vem fazendo com relação à categoria de não nos tirar do atendimento, de não nos priorizar em relação às medidas protetivas. E nós estamos pedindo, sim, o fechamento do INSS, o fechamento do agendamento. Nós estamos brigando por isso e nós vamos lutar até o fim para que isso ocorra, porque não é uma prioridade do país nesse momento o atendimento. O país tem que entrar em quarentena, em isolamento social, porque nós estamos começando a ver a epidemia se alastrar. Não é o momento de fazer perícia médica e é essa mensagem que nós temos passado para o governo nesse exato momento. E aos poucos a gente tem conseguido algumas coisas do governo. O Argolo pode falar agora alguma coisa sobre isso. Bom dia, colegas. Nós estamos num estado quase que de guerra. A guerra pela vida. A vida de todos, a nossa vida, a vida da população, a vida do próximo. Ou seja, nós não podemos conviver no estado de calamidade que o próprio governo está pedindo ao Congresso que decretem o estado de calamidade para que possa ter mais recursos, verbas para aplicar. Nós temos carência em tudo e não é da agora. Nós temos carência nas agências de previdência, nas básicas. Nós temos consultórios sem pias, sem sabão, sem água, sem álcool gel, sem forração, sem nada. Ora, não podemos e disso nós não abrimos mão. Os senhores que estiverem trabalhando nessas condições possam trabalhar sim remotamente. Comprovem, escrevam, gravem, documentem, mande para seus chefes e saiam deste atendimento que é indigno, tá? Nós estamos trabalhando sim, muito, até pelo fechamento das agências. Já sugerimos isso, é importante o esvaziamento da população na rua nesse momento crítico que estamos vivendo. A curva tem que mudar, essa curva de ascensão do coronavírus. E é nesse sentido que nós temos trabalhado. Ontem tivemos uma reunião onde propusemos de cara algumas mudanças. Não só nas condições de trabalho, mas da própria restrição ao colega com igual ou superior a 60 anos, a doenças crônicas, enfim, esse documento, essa portaria que deverá sair do secretário de Previdência e Trabalho, que foi acertada ontem, ainda não deu tempo de publicar, mas deverá sair ao longo da manhã, ao longo do dia. Mas nós queremos mais, nós não podemos esperar ser impulsionado pela própria necessidade sanitária que hoje passa o Brasil. O coronavírus é uma coisa séria. Mesmo que o pobre necessite do seu benefício por via da sua subsistência, é melhor ele sobreviver com fome do que com morte. Nós não temos condições de atender a população em massa, caso seja necessário. Nós estamos atentos, sim. Nós estamos lutando, nós estamos participando para que tenha o melhor resultado e a melhor contenção da população na previdenciária, o usuário e também o perito. Não são 30 dias que vão causar transtorno social em relação ao INSS. A gente gostaria de lembrar que a população usuária da perícia médica é uma população contribuinte, não são usuários miseráveis. O governo já está estabelecendo medidas de proteção social à população nesse período de crise. A perícia médica não é um serviço de urgência e emergência, como alguns do governo tentaram colocar. Nós não somos médicos, nós somos peritos médicos. Nosso trabalho é essencial, sim, mas ele é essencial no caráter de proteção às políticas sociais do governo em relação à proteção social. Não é um atendimento médico, terapêutico, diagnóstico. Então, mesmo os médicos que estão nos prontos-socorros precisam também de um amparo e de uma proteção.
Então, em que pese a gente conseguir de caráter emergencial essa proteção aos colegas que estão nos chamados grupos de risco, nós não vamos aceitar apenas isso e nós vamos trabalhar, quer queira o governo ou não, pelo fechamento das agências. E nós vamos conseguir isso de uma forma ou de outra. Então, saibam os senhores que nós não vamos continuar parados em relação a esse documento que vai sair hoje. Nós vamos continuar agindo no sentido do fechamento total do INSS. Não faz o menor sentido o Brasil inteiro fechar e o INSS continuar lotado de gente sendo atendido, causando aglomeração e possível transmissão de doença. A nossa curva epidêmica está igual da Itália e isso tem que mudar. Não faz sentido o INSS continuar funcionando da maneira que está funcionando atualmente. As autoridades estão cientes disso, é uma postura delicada, não depende apenas da autarquia decidir, é uma questão política, a gente entende, mas a gente está trabalhando para isso. E eu queria reforçar as palavras do Argolo. Ninguém vai atender sem luva, sem máscara, sem álcool gel, sem pia na sala, sem água e sabão não diluído, sem papel toalha, sem condições de atendimento. Isso já não era para estar acontecendo antes, muito menos agora. Nós temos um documento desde 2015, técnico, com amplo respaldo legal, documentando toda a base legal para suspender o atendimento nessas condições. Os senhores precisam documentar isso por e-mail à sua chefia imediata e só, se for o caso de voltar ao atendimento, quando isso estiver estabelecido. E isso tem que ser feito de maneira oficial e de maneira técnica. Não é para aceitar material vencido, não é para aceitar material violado, como aconteceu no Rio de Janeiro, e que abriram as caixas de luva e de máscara e pegaram com a mão e distribuíram envelopes. Em São Paulo, em Minas. Em São Paulo, em Minas. Joguem isso no lixo, tá? Não é para ser feito dessa forma, não é para usar material vencido, não é para vocês se exporem, não é para expor suas famílias esse risco. A ANMP nunca pediu isso, eu não sei de onde alguém tirou essa ideia. É para vocês trabalharem, se for para trabalhar, com condições. E o nosso objetivo é parar o atendimento até passar a onda epidêmica. Vejam, ontem saiu um ato da DIRAT, onde, por ideia nossa, ele estabeleceu um regramento de acesso às salas de espera, com o intuito de diminuir o aporte de pessoas, de segurados, de aglomerados de pessoas, de volume de pessoas na sala de espera. Já foi um passo, ou seja, para só deixar adentrar a agência ou a sala de espera o próximo segurado do próximo 20º minuto, e não avolumar o absoluto de atendimento daquele turno de trabalho. É bom, mas ainda é pouco. É uma evolução. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de Brasília. A Brasília, desde ontem, já está deserta. Quer seja restaurante, hoje já se fala a possibilidade até de fechamento de restaurantes. Então, assim, não é crível que o governo, o Ministério da Economia, o INSS, não se sensibilizem. Eu não tenho dúvida que isso irá acontecer, cada dia com sua agonia. A prevenção, a modificação dessa curva endêmica, ou melhor, pandêmica, que está muito grande, ela tem que baixar. E só tem um jeito de baixar, é tirar a população da rua. É nesse sentido que nós estamos apregoando, sim, o fechamento das agências da Previdência, que elas não podem estimular que o segurado vá lá para ser atendido. Ou você tirou a fila de dentro, botou a fila para fora. Tá. E a ida dele para lá e para cá, nos transportes coletivos, no transporte de massa, onde é que fica? Nesse sentido, nós não estamos aqui apregoando nenhuma rebeldia, nenhum movimento. Nós estamos deixando claro que nós estamos negociando e pensando nesse sentido. Se o governo não paralisar, se o governo não atender o anseio que é de todos, é o anseio pela vida. Nós não queremos não trabalhar, nós queremos preservar as nossas vidas e a vida da população. Se eu estou levando a população para o atendimento, eu estou pondo em risco a própria população. Não só a minha vida, como da população. É nesse sentido que nós queríamos deixar essa mensagem para os senhores, de certa forma,
trazer uma tranquilidade relativa, se assim puder, para os senhores, dizer que a associação está atenta à gravidade do momento que passamos. E deixa claro que, se depois de todos esses argumentos o governo insistir em manter o INSS aberto, nós vamos nos reunir junto com os delegados, junto com a categoria, e vamos ver qual a decisão que nós vamos tomar. Não há nenhum tipo de medo de tomar nenhum tipo de decisão que seja a favor da categoria. Mas eu creio que o governo vai tomar a decisão certa, e tenham os senhores a certeza que nós não vamos deixar que a categoria seja massacrada por nenhuma decisão de nenhum burocrata que ache que, por sermos médicos, que a gente tem que ser soldado da linha de frente, sem escudo, sem arma, sem espada, enquanto todos os administrativos, todos os burocratas, todos os ministros, todo mundo da Justiça e do Legislativo está bonitinho na sua casa, vendo TV, trabalhando remoto, e a gente dando cara a tapa na agência. Nós não vamos deixar isso acontecer. Eu só queria lembrar, e para finalizar, que a coisa é tão crítica. Ontem foi anunciada a primeira morte. Nós já temos 7 casos hoje na UTI do Einstein com gravíssimos quadros. Nós temos 6 casos de óbito com investigação para o coronavírus. E nós temos 15 membros da comitiva do presidente Bolsonaro com o coronavírus positivo da viagem que foi realizada aos Estados Unidos. Então, assim, está no âmago do governo um problema que é verdadeiro, é terrível, e não tem porquê o próprio governo não se comover a conter esse crescimento dessa pandemia. E só para finalizar, a gente não está defendendo o reconhecimento automático de atestado e nenhuma dessas bizarrices que não se prestam a nada para a nossa carreira. A gente defende apenas uma suspensão temporária do atendimento, que não vai prejudicar ninguém, e depois a retomada e melhorias protetivas para todos. Para todos, no que precisar ser, no que tiver que ser feito com o teletrabalho. É apenas isso. É exatamente ter esse delay do fechamento, isso. Buscar melhorias protetivas e atender a população daquilo com um ciclo que poderia, de algum nível de proteção. E onde não tiver condição de atendimento, documentem, processo SEI e não atendam. E façam o seu trabalho através da tarefa diária. Tá? Um abraço a todos. Um abraço, e fiquem, se puder ficar tranquilo, não entrem em pânico ou evitem o pânico, que é muito pior do que o próprio coronavírus. Exatamente. Um abraço. Um abraço. Contem com a gente.